Quero dar um testemunho disso. Por favor, agora. Usando a linguagem da igreja, Agora, quero dar um testemunho disso. Que teve um episódio que a gente foi lá na Capadócia, que é um bairro que a gente faz trabalho. E aí a gente fez uma roda de conversa, né, com as mulheres da comunidade. Elas estavam recebendo cestas básicas, mas também iam lá para uma palestra que a associação do bairro estava fazendo. E aí, eu contei minha história, né? Falei, olha, eu sou intersexo, tal, trans, aconteceu isso comigo. Depois, fizeram uma fila de tiazinha da igreja para conversar comigo, que elas nunca tiveram oportunidade de conversar com alguém comigo, como eu, sem alguém dizer, olha, essa daqui não presta, fica longe dela, não sei o quê. Então, ali... Pelo menos umas 5 viraram minhas aliadas ali, aliadas da causa LGBT. Maravilha, entendeu? Né? Porque elas ouviram a minha história, né? Que, enfim, de ter nascido com os 2 sexos, ter passado por cirurgias precoces sem autorização da família, uma série de desrespeitos mesmo a direitos humanos que aconteceram comigo e que acontece ainda com pessoas intersexo, que chamavam de hermafroditas. Isso comoveu essas mulheres, essas senhoras. Porque é uma realidade que às vezes elas não conheciam, né? Algumas conheciam, só que não sabiam que tinham nome, que é também uma questão muito que acontece. Ela fala, olha, tem uma história assim assado na minha família que era exatamente isso. E aí sumiram com a criança. Sumiu, a fulano mudou de lugar, foi aquela confusão toda, a igreja não podia falar do assunto, né? Virou um tabu. E ela, que bom que eu posso agora fazer aquilo que Cristo me ensinou, que é acolher, ajudar, sem julgar. Olha aí. Então, assim, entendeu? Eu ganhei meu dia. Eu falei, olha, essas mulheres aqui... As tiazinhas do coque. As tiazinhas do coque, do coque da saia comprida. Minha irmã evangélica fala do reteté. Do reteté. Então, e pior que, assim, esse é um caso... Tem um documentário... que conta um caso desse, né? De um rapaz, não era um rapaz, nasceu intersexo, e aí o documentário discute essa coisa de genético ou adquirido socialmente. Sim. Né? Que é uma baita de uma discussão. É uma discussão enorme. E aí, o sujeito que vai pesquisar e tal, chama Lavagem Cerebral, o nome, né? E são 7 episódios, isso tem no YouTube. E tem um episódio que fala do Vitor, porque nasceu intersexo. E aí, no hospital, em que, assim, na verdade, ele nasceu, e aí os pais levaram para um lugar, não queriam, tal, e aí ele foi adotado por uma família norueguesa, chegou na Noruega lá, levou para o hospital que tratava desses casos. E eles se pautavam muito pelas teorias do John Money. John Money. Muita crítica e tal, porque o John Money falava que até, não lembro se é 9 anos, 8, você podia é como uma massinha de modelar, você podia fazer o que quiser com a criança. Você fala, não, se você quer que seja... Você pergunta pro pai e pra mãe, quer que seja homem ou mulher? Ah, quero que seja mulher. Aí faz o que tem que fazer e tal. Agora é só você educar assim e tá resolvido. Só que não. E deu tudo errado. Deu tudo errado. Você colocava a saia na menina, ela queria arrancar a saia. Dava boneca, ela não queria boneca. E aí ela quase se matou. Quando chegou na adolescência, quase se matou, tentou se matar. E aí foi atrás do médico. Descobriu que tinha um médico e tal, e ela foi atrás do médico. Cara, é muito comum. Chorei vendo aquilo. Já passei na escola, a gente já discutiu isso em aula e tal com os meus alunos. E ele conseguiu chegar até o médico e perguntou assim, o que eu sou? O que vocês fizeram comigo? É a pergunta que eu faço sempre. E eles estavam fazendo um processo de reverter. Sim. E o médico falou, olha, a gente hoje adota outros tipos de testes e técnicas aqui, né, pra gente ver para onde que a pessoa vai. Vai acompanhando, um acompanhamento multidisciplinar, a criança vai crescendo e você vai vendo para onde ela caminha. Exatamente, porque olha aí, olha a seriedade disso. Muda tudo na vida. Muda tudo. Né? E não pode simplesmente dizer, eu não quero saber, não sei o que lá. Não, isso daí é frescura, né? Como a gente ouve. Exatamente. Gente, não. Exatamente. Então, essa complexidade
que precisa fazer parte da nossa visão de mundo ampliada. Né? Se você pensar que 2 em cada 100 bebês nascem dessa forma, biologicamente, a gente está falando de 4 milhões e pouco de pessoas no Brasil. Nossa, sim, hein? Entendeu? É sobre isso, né? É. Isso é importante que uma parte lúcida da direita também paute. Entenda, né? e paute É uma verdade. conversa que eu tive, por exemplo, com a Cris Monteiro, que é do Novo aqui Sim, em São Paulo, sim, que é sim. liberal, né? Ela Sim. é liberal. E Vereadora na Câmara Municipal. vereadora na Câmara Municipal. Vocês querem alguma coisa daqui? Não. Chá? Não, obrigada. Energético? E ela ficou muito comovida com a minha história, que a gente fez uma audiência pública, né, sobre pessoas intersexo. E, de fato, para a gente trabalhar, né, fazer um trabalho mesmo interdisciplinar, um trabalho entre as correntes de pensamento, as correntes políticas, para que esse mínimo de civilidade ocorra. Sim. Né? Que as pessoas sejam... Não é possível que nós, aqui no Brasil, tenhamos uma política de assistência ou de não assistência a essas pessoas que seja pior do que um país com muito mais dificuldades sociais e com PIB menor que o nosso, como a Índia ou como o Irã. Né? E aí, falando até de conservadorismo, o Irã, que é teocrático, né? Que tem uma série de problemas, que coloca homossexuais para serem assassinados, para pessoas intersexo é muito melhor do que o Brasil. Então, É mesmo? eu nasceria lá com o documentozinho lá de terceiro sexo, porque o Ayatollah, o Khomeini lá, né, fez uma encíclica dizendo que o Corão reconhece que é possível a existência de pessoas intersexo. Então, para vocês terem uma noção da complexidade da coisa. Nossa, Né? sim. Então, não é possível que nós aqui ainda fingimos que não existe.